mensagem 3 lições do deserto. 3 lições da vida desértica a qual nós muitas vezes somos submetidos. A primeira lição que nós devemos extrair, eu já disse, é no deserto que nós temos a possibilidade de encontrar a nós mesmos. Aproveite então esse momento. A segunda lição que nós devemos extrair do deserto é que no deserto nós temos a possibilidade de conquistarmos mais capacidade espiritual para ir além na nossa caminhada com Jesus. E a terceira e última lição que nós devemos extrair do deserto, ou que nós estamos explanando nesta mensagem, é que no deserto nós nos fortalecemos no chamado de Deus. Quando estamos atravessando o deserto, as forças das circunstâncias, condições e o estabelecimento de prioridades significativas para a nossa vida espiritual nos leva a renovarmos a nossa vida. Quando renovamos nossos sonhos, quando refazemos nossos projetos, a nossa vida espiritual também, ela sofre ou ela passa por um renovo. Assim, o deserto, que a priori seria um lugar de exaustão e queda, passa a ser um ambiente onde o verdadeiro sentido da vida é valorizado. Por isso, meu amado, valorize cada momento da sua vida, independente da situação que você atravessa. A vida precisa ser valorizada. É no deserto, é na situação desértica que nós reconhecemos nossa identidade como filhos de Deus. Através de 2 ataques, usando a conjunção condicional C, o inimigo das nossas almas, Satanás, ele quis criar uma crise de consciência em Jesus. E talvez ele também queira criar uma crise de consciência em você. Mas assim como Jesus, use a própria palavra para rebater os ataques do inimigo e não deixe que ele coloque você em crise. A conjunção condicional C é motivadora de dúvidas. Satanás, o inimigo, disse: se tu és filho de Deus, se tu és filho de Deus, então, assim como Jesus, nós devemos ter bem firmada em nosso coração a verdade de que somos filhos de Deus, em quem o Pai tem muito prazer. O Espírito que impeliu Jesus ao deserto é o mesmo que testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus, registra Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 8, versículo 16. Satanás então disse: se tu és filho de Deus, e muitas vezes também ele diz para você, para mim e para nós, se você for filho de Deus, ou se você fosse filho de Deus, você não passaria por essas situações. Lê do engano, amados. Todos nós que somos filhos de Deus, estamos fadados a enfrentar em nossa vida momentos de agruras, momentos de dificuldades, situações desérticas. Mas o testemunho consolador traz como resultado a consciência profunda de que somos filhos de Deus. O Espírito testifica com o nosso Espírito, e isso nos leva a rendermos nosso ser e a vocação que o Senhor nos tem dado. Nos desertos que atravessamos, a convicção do motivo de nossa chamada para o reino de Deus se torna viva em nosso coração. Daí, louvamos a Deus, sabendo que as crises nos direcionam a firmarmos o chamado de Deus em nossa vida. Agindo assim, nos firmando ainda mais em Deus, vencemos Satanás como Jesus o fez. Isto é, nós devemos, acima de tudo, antes de tudo, usar a palavra de Deus, a espada do Espírito, como o próprio Isaías declara: como sopro dos seus lábios, Jesus matará o ímpio. Isaías 11:4. E Jesus, ele na verdade é a palavra de Deus que se fez carne, como registra João no seu Evangelho. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E embora o próprio Jesus, como palavra encarnada, ele tenha soprado, ele tenha falado palavras que espantaram, mandaram para longe o inimigo das nossas vidas, nós também podemos fazer o mesmo exercício que Jesus fez. Podemos usar do mesmo artifício que Jesus usou. A palavra, que é a espada do Espírito. A palavra como sopro divino, para resistirmos então às astutas ciladas do inimigo. Isaías, ele profetizou, lá no capítulo 11, versículo 4, que com o sopro dos seus lábios, ele mataria o ímpio, ou ele matará o ímpio. Entendam, amados, nós temos a possibilidade de sempre afugentarmos o enganador. Nós temos sempre a possibilidade de mandarmos ele para longe, quando nós fazemos uso da palavra de Deus. Meus amados, Deus, ele quer que nós estejamos
tirando lições do deserto ao qual nós muitas vezes estamos submetidos, ao qual nós muitas vezes passamos. A Bíblia nos registra em Apocalipse capítulo 12, versículo 11. Com o sopro dos seus lábios, o cristão afugentará o inimigo, se o que disser for palavra de Deus. Porque lá a Bíblia diz: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e a palavra do seu testemunho. Nós temos que nos apropriar desta palavra, esta palavra que sai como sopro dos nossos lábios, esta palavra que é capaz de nos dar a possibilidade de vencer o inimigo, esta palavra que é testemunho de tudo que Jesus fez e faz, deve estar no meu coração, no seu coração, no nosso coração. Independente da situação que vivemos, nós precisamos ter arraigado no nosso coração a palavra de Deus e precisamos usá-la como ferramenta, como instrumento para vencer todos os ataques do inimigo. Todo aquele que está atravessando o deserto, e se você está atravessando o deserto, eu quero te dizer que você deve ter a consciência de que no deserto nós temos a possibilidade de encontrarmos a nós mesmos. No deserto, nós temos a possibilidade de conquistarmos mais capacidade espiritual e fortalecermos o chamado de Deus. Portanto, se você está no deserto, vivendo um momento desértico, glorifique a Deus, pois no deserto você vai aprender lições preciosas, você vai extrair lições que, sem dúvida alguma, vão levá-lo a ter uma vida ainda mais plena com Deus, ainda mais abundante com este Deus. Se você está atravessando uma situação desértica, saiba, não se esqueça, Deus o ama. E se Ele tem permitido que isso aconteça, é porque Ele quer ver você saindo dessa situação, glorificando o nome dEle, cantando o hino da vitória. E eu quero terminar com uma oração por você, por sua família, conscientizando você de que Deus, Ele vai agir, Ele quer agir e Ele pode agir para fortalecê-lo, para revesti-lo e capacitá-lo e para lhe dar condições de superar essa situação e extrair o máximo de aprendizado possível para que você então caminhe, vencendo e vencedor, de glória em glória, de vitória em vitória. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Senhor nosso Deus e nosso Pai, as pessoas que nos assistem, ó Deus, nós sabemos, estão enfrentando desertos na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida matrimonial, na sua vida financeira, em muitos aspectos da vida, elas estão enfrentando situações desérticas. Mas eu quero agora, papai, em nome do Senhor Jesus, rogar a ação do Teu Espírito sobre a vida delas, rogar a Tua bênção sobre a vida delas, profetizar, ó Deus, a libertação, o revestimento, o fortalecimento, a vitória, profetizar sobre a vida delas, Deus, um revestimento tal que as capacite, que as condicione a superar todo esse momento e situação, e acima de tudo, Deus, que o Senhor venha através do Teu Espírito capacitá-las a extrair, ó Deus, as verdades que o Senhor quer que elas aprendam neste momento desértico em que elas estão atravessando. Vai repreendendo, meu Deus, toda ação do inimigo em nome de Jesus. E vai levando aqueles que estão atravessando essa situação por deslizes próprios a tomar a consciência de que é na vida de obediência e fundamentada na Tua palavra que podemos desfrutar da vida abundante e frutífera que Tu tens. E é esta vida abundante e frutífera que eu profetizo sobre todas essas pessoas que nos assistem e que estão orando conosco neste momento. Abençoe-os, guarde-os, proteja-os, livre-os, fortaleça-os, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida e a vida dos seus familiares. Tendo desejo em conhecer mais das Escrituras Sagradas, tendo desejo de saber mais sobre a vida abundante que Jesus nos oferece, faça-nos uma visita. Eu, pastor Valdemir Duarte, atendo ali na Igreja Batista Boas Novas, Rua Manuel Hasselém, 1205.